E o modo como a gente lida, ou como a gente pode lidar, como a gente pode se relacionar com essa escuridão, é que vai fazer com que a gente consiga se relacionar com o mundo lá fora. Porque quando a gente tiver que abrir a porta, ou quando estranhos arrombarem a nossa porta, veja bem, eu não estou falando de arrombamento por mero roubo, furto, né, enfim, ou algo do gênero. Não, é pelas questões de sobrevivência. E aí é algo que a gente precisa ter muito claro. Se em algum momento isso acontecer, se em algum momento a gente passar por algo catastrófico, por algo que seja considerado o fim do mundo, ou coletivamente nós vamos, né, nos dar as mãos, aprender a compartilhar, aprender a dividir, aprender a interagir. Se nós, depois disso, não aprendemos a compartilhar, não aprendemos a dividir, não aprendemos a interagir com os nossos comuns e incomuns, o que nos resta é nos mantermos na escuridão. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Hoje aqui para falar dos 3 dias de escuridão. É uma temática bastante confusa, é uma temática bastante aleatória. Tem vários canais e pessoas e fontes que apontam situações e circunstâncias diferentes. E aí, como eu já ouvi de tudo, vou dar meu parecer aqui, meu entendimento sobre, né? Primeiro, né? Até tomando como base o que aconteceu agora aqui na Europa, né? A gente teve aí em alguns lugares 24 horas sem luz, tivemos em alguns lugares 12 horas sem luz, né? Enfim, entre Portugal e Espanha e mais alguns trechinhos, França e Itália, né? E aí o que acontece? Só para esmiuçar a situação, né? Já teve gente que nas primeiras 4 horas sem luz já estava surtando. Já teve gente enfim, né, se deu conta de que sem luz você não tem geladeira. Aqui, inclusive, a gente não tem fogão, né? Sem luz não tem fogo, e não tem água. Então, assim, você tem basicamente todos os recursos básicos aqui sem eletricidade, ferrou, né? E aí vem aquela pergunta: o que são os 3 dias de escuridão? Porque se forem 3 dias sem energia elétrica, provavelmente a maior parte da população civil sem recursos, né, inclusive para se alimentar nesses 3 dias, já ia ter pelo menos um princípio de levante nas ruas, porque com certeza a população não está preparada para isso. Mas isso são os 3 dias de escuridão? Ninguém sabe, não tem como saber. Eu prefiro olhar por um outro viés, né? E talvez a gente faça isso aqui em 2 vídeos. Porque vamos falar o seguinte: pensa aí, se os 3 dias de escuridão forem 3 dias, né, supostamente 3 dias sem energia elétrica, e no caso aqui falando, né, no que me apetece, sem água, sem luz, sem fogo, né, pelo menos sem o fogo a gás, né, que também não chega aqui por conta disso. Se os 3 dias de escuridão foi isso, o que resta fazer? Eu diria entrar em desespero absoluto, improvisar um fogão com tijolinho e queimar em casa tudo que for inflamável. E aí eu digo não só com álcool, né? E talvez umas pedrinhas de carvão que tem ali, mas talvez começar a queimar uns livros que eu não vou mais ler, talvez começar a queimar, enfim, uns papelão ali que está guardado para a próxima mudança de endereço, talvez queimar, enfim, umas peças de roupa, e, enfim, então, os 3 dias de escuridão vai ser isso, porque vai ser o jeito que a gente tem de sobreviver, né? E para fazer um fogãozinho, um fogareiro improvisado, né, para esquentar a comida. Assim, né, antes que você entre em desespero vendo esse vídeo, eu aconselho que você veja conteúdos de sobrevivencialismo,
tá? Inclusive tem uns macetes bem interessantes, né? Eu já acompanho tem algum tempinho e tem umas coisas que a gente consegue se virar relativamente bem sem fazer grandes esforços, né? Mas assim, se você não está preparado para nenhum nível de caos, aí vamos lá, o que que são 3 dias de escuridão? Pode ser um mega terremoto e aí vai cair a luz no planeta, pode ser, enfim, né? Um derrame lá da massa coronal do Sol, e aí altera o campo eletromagnético aqui, queima tudo, e aí, ou pelo menos, né, cai a rede no planeta inteiro. E aí, ou boa parte, a gente pode ficar 3 dias sem acesso às coisas básicas, e talvez até esses 3 dias possam ser 3 semanas, e numa coisa mais desesperadora, 3 meses ou 3 anos, né? Então, assim, ninguém sabe o que que são realmente esses 3 dias de escuridão. A gente precisa ter claro que é, tem uma questão de linguagem figurativa aí que precisa ser entendida, muito simples. Se dentro de você não está preparado, preparada para 3 dias de silêncio, para 3 dias sem comunicação externa, né? E aí vamos fazer um exemplo aqui. Imagina você 3 dias sem você ter notícia dos seus filhos, dos seus pais, e você ter notícia, né, do que está acontecendo em outra cidade, outro estado, outros países. E tem um que saiu agora na Netflix, que eu gostei muito, né, o Eternauta, né, né, uma história fantástica, né, recomendo que as pessoas vejam, mas assim, o, e é melhor que aquele outro que passa na Apple, né? Pelo menos assim. É uma coisa mais próxima, né, da nossa realidade. Tirando lá a ideia dos bichos que vão aparecer, né? Tem uns insetos gigantes e tal, mas aquilo lá é meio clichê, né? Só para dar o fundo da história. Não é nem o mais relevante. Mas o que que acontece? Dentro dessa história do Eternauta, aparece lá as pessoas tendo que usar recursos dos mais diversos, porque não tem eletricidade, né? E aí é bem interessante, né? Porque como a história passa na Argentina, é uma coisa que está muito mais próxima, né? Da América Latina, enfim, né? Tá mais próximo da realidade que os brasileiros conseguem entender, pelo menos culturalmente. Então, o que que ocorre? Isso, como exemplo, é um viés, mas a gente precisa pensar, né? Até com base nessas séries, né? Tem várias também que falam dessa coisa do apocalipse, do fim do mundo, né? Tem dezenas e dezenas, com certeza você já viu alguma. Mas pensa bem, você conseguiria ficar 3 dias sem ter contato, zero contato com outros seres humanos? E vamos lá, o que que garante que depois de 3 dias, se você conseguir ficar fechado aí, fechada no seu apartamento, na sua casa, no seu ambiente, se você tiver inclusive recursos para isso, mas veja bem, se só você tiver recursos para isso, o que vai acontecer depois de 3 dias? Porque se os vizinhos, se as pessoas, se realmente tiver um levante, talvez até um levante armado, né, mesmo que seja armado com faca enfim, ferramentas, mesmo que necessariamente não seja um levante com armas de fogo, né? Aí, e se bater uma dúzia de louco na porta da tua casa querendo derrubar a porta principal, você vai fazer o quê? Você vai lutar contra as pessoas, né? Você vai tomar uma overdose de AS infantil, né?
Ou você vai meditar lá e altruisticamente abrir a porta e dizer: olha, na minha cozinha tem 10 latas de milho, né? 3 quilos de feijão, açúcar, né? Então o negócio é o seguinte, né? Lógico que eu estou fazendo umas anedotas aqui meio sem graça, mas a verdade é: o que são os 3 dias de escuridão? Antes de mais nada, são os nossos níveis de consciência e os níveis de consciência os quais nós podemos viver, né, dentro da escuridão. Eu digo que os 3 dias de escuridão, eles não têm a ver com o tempo, né? Não são, o meu entendimento hoje é que não são 3 dias no escuro, mas são 3 níveis, né? São 3 tempos de escuridão dentro de cada ser humano. E o modo como a gente lida, ou como a gente pode lidar, como a gente pode se relacionar com essa escuridão, é que vai fazer com que a gente consiga se relacionar com o mundo lá fora. Porque quando a gente tiver que abrir a porta, ou quando estranhos arrombarem a nossa porta, veja bem, eu não estou falando de arrombamento por mero roubo, furto, né, enfim, ou algo do gênero. Não, é pelas questões de sobrevivência. E aí é algo que a gente precisa ter muito claro. Se em algum momento isso acontecer, se em algum momento a gente passar por algo catastrófico, por algo que seja considerado o fim do mundo, ou coletivamente nós vamos, né, nos dar as mãos, aprender a compartilhar, aprender a dividir, aprender a interagir, ou depois de 3 dias de escuridão, que a gente se der por conta de que todos vamos morrer de qualquer forma, se nós, depois disso, não aprendemos a compartilhar, não aprendemos a dividir, não aprendemos a interagir com os nossos comuns e incomuns, se depois disso a gente não tiver tido esse aprendizado, ter chegado nesse nível de consciência, o que nos resta é nos mantermos na escuridão. Enfim, né, não vou estender aqui, já tem material suficiente para pensar. Bom, se você chegou até aqui neste vídeo, né, se quer entender um pouco sobre os seus níveis de escuridão, se quer entender um pouco sobre o seu nível de consciência, se sentiu chamado, enfim, marca um atendimento de mapa, né, talvez um atendimento de acupuntura, e se quiser, enfim, simplesmente explorar um pouco mais esses conteúdos de modo pessoal, né, enfim, entre em contato com a gente, né, estamos aqui para isso. Tem aí os links na descrição, contato, enfim, Instagram, etc., e-mail, enfim, né? E, enfim, pessoas, é isso, né? Se sentiu chamado, vem com a gente, né? Vem para os próximos vídeos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos que vamos.